Não desperdice seus dias em coisas insignificantes. O que importa é como você vive. Em um mundo onde a mente se perde em dilemas humanos, onde as emoções se erguem como nevoeiro, obscurecendo a clareza do pensamento e a harmonia entre as almas, emerge a filosofia estoica como farol na escuridão. Imagine-se diante de uma encruzilhada, onde a discordância parece inevitável, onde a paz parece distante. Contudo, dentro desse labirinto de desafios interpessoais, há uma trilha a ser seguida, uma senda de sabedoria antiga traçada por Marcos Aurelius, Sêneca e Epicteto. Nestas lições preciosas, desvendamos os segredos guardados há séculos, aprendemos a arte de transformar conflitos em oportunidades, a alquimia de converter desavenças em crescimento e conexão. Prepare-se para explorar este conhecimento atemporal, onde a resolução de problemas se torna um ato de transcender a adversidade, descobrindo assim a essência da verdadeira harmonia humana. O jogo da paciência. Desvendar dilemas e conflitos com indivíduos é uma jornada que raramente segue um curso rápido ou livre de desafios. É uma travessia que exige um investimento considerável em termos de tempo, energia e disposição para enfrentar os obstáculos que inevitavelmente surgem pelo caminho. Neste contexto, emerge a importância crucial da paciência e da resiliência, como ressaltado pelas antigas virtudes estoicas e reiterado por Marcos Aurelius, que nos lembrou que o verdadeiro domínio reside em nossa capacidade de governar nossas mentes, não os eventos externos. Internalizar esta máxima é desvendar uma fonte poderosa dentro de nós mesmos. A paciência nos desafia a manter a calma e uma perspectiva ampla, mesmo diante de progressos lentos ou de contratempos imprevistos. É uma virtude que nos convida a confiar no processo, a acreditar na possibilidade de encontrar soluções, mesmo quando o caminho à frente parece envolto em neblina. Não se trata de adotar uma postura passiva ou de tolerar comportamentos inadequados, mas sim de estar disposto a ceder ao tempo e ao espaço necessários para que o processo se desenrole e se desenvolva plenamente. A jornada da resiliência nos conduz por um caminho de recuperação frente aos desafios e obstáculos que inevitavelmente se interpõem em nossos esforços para resolver problemas. Ela nos convida a manter o equilíbrio interno e o propósito inabalável, mesmo quando confrontados com a frustração, a decepção ou a resistência. Este percurso pode abarcar a prática do autocuidado, a busca por apoio junto a outros, ou a descoberta de maneiras saudáveis para lidar com o estresse e as emoções. Cultivar a paciência e a resiliência é essencial para lidar com os desafios da vida de maneira mais eficaz. A paciência nos ajuda a manter a calma e a compostura, mesmo quando as coisas não acontecem como esperado, permitindo-nos responder de forma mais ponderada, em vez de reagir impulsivamente. Isso é especialmente importante em situações de conflito, onde a capacidade de manter a serenidade pode ajudar a evitar escaladas desnecessárias e facilitar a busca por soluções colaborativas. Esta é a chance de aprender a dominar suas emoções. Conheça agora nosso e-book de autoconhecimento. Acesse o link no primeiro comentário fixado. Adquira e aprenda como trazer à tona o seu verdadeiro potencial. Por sua vez, a resiliência nos capacita a nos recuperarmos dos contratempos e adversidades. Ao desenvolvermos essa habilidade, somos capazes de enfrentar os desafios com coragem e determinação, aprendendo com as experiências difíceis e crescendo através delas. Isso nos permite perseverar diante das dificuldades e seguir em frente com confiança, sabendo que somos capazes de superar os obstáculos que surgem em nosso caminho. Quando combinadas, a paciência e a resiliência formam uma poderosa dupla que nos ajuda a enfrentar os altos e baixos da vida com mais equilíbrio e confiança. Elas nos capacitam a manter uma perspectiva positiva, mesmo diante das circunstâncias mais desafiadoras, e a encontrar maneiras construtivas de lidar com os desafios que enfrentamos. Em última análise, cultivar essas virtudes não só fortalece nosso bem-estar emocional e mental, mas também contribui para a construção de relacionamentos mais saudáveis
e para o sucesso em nossas empreitadas pessoais e profissionais. Soluções benéficas. Buscar soluções que beneficiem a todos os envolvidos é um princípio fundamental em situações de conflito. Em vez de encarar a questão como uma disputa onde um lado precisa ganhar e outro perder, os estoicos nos convidam a adotar uma abordagem mais holística, reconhecendo nossa interconexão como parte da mesma humanidade. Marcos Aurelius, em uma de suas máximas, nos lembra que o prejuízo à colmeia é também um prejuízo à abelha. Essa perspectiva nos desafia a superar a mentalidade de soma zero, onde o sucesso de um é visto como a derrota do outro. Em vez disso, somos incentivados a buscar soluções que atendam às necessidades de todas as partes envolvidas. Isso requer um compromisso com a colaboração e a cooperação, em vez de uma busca unilateral por vantagens pessoais. Para alcançar esse objetivo, é necessário pensar de forma criativa e flexível. Isso pode envolver explorar alternativas fora das opções tradicionais, encontrar compromissos inovadores, ou até mesmo identificar interesses e valores subjacentes que nem sempre são evidentes à primeira vista. Ao adotar essa abordagem, não apenas resolvemos o conflito de forma mais eficaz, mas também fortalecemos os relacionamentos e promovemos um ambiente de entendimento mútuo e respeito. O foco não está em buscar uma solução ideal que agrade a todos integralmente, o que muitas vezes é difícil de alcançar na prática. No entanto, ao direcionar esforços para soluções ganha-ganha, cria-se um ambiente mais construtivo e favorável, onde as partes envolvidas se sentem genuinamente ouvidas, respeitadas e comprometidas com o resultado. Isso estabelece as bases para a construção de confiança mútua, boa vontade e um propósito compartilhado, que pode se estender para além da situação atual, influenciando positivamente futuras interações. É importante destacar que buscar soluções ganha-ganha não significa que você deva comprometer seus próprios princípios ou ultrapassar seus limites pessoais. Em certas ocasiões, pode acontecer de uma solução que beneficia a todos não ser viável, e nesses momentos é essencial priorizar seu próprio bem-estar e valores. No entanto, mesmo nessas circunstâncias, adotar uma abordagem colaborativa pode facilitar a comunicação de suas necessidades e posições de maneira mais eficaz, ao mesmo tempo que mantém um ambiente de respeito e compreensão mútua. Saiba pelo que lutar. Em um mar de desafios que exigem estratégias complexas, uma nova perspectiva surge. Às vezes, a verdadeira sabedoria está em simplesmente deixar fluir. Essa mentalidade ecoa nas palavras de Epicuro: faça o melhor com o que está ao seu alcance e aceite o restante como vier. Aqui, o princípio estoico da indiferença entra em cena, não como apatia, mas como discernimento. Reconhecemos o que está além do nosso domínio, ou não merece o nosso esforço. É uma habilidade discernir quais batalhas valem a pena. Antes de nos perdermos nos problemas, é crucial pausar e avaliar com clareza. Este é um dilema que requer atenção imediata ou apenas uma nuvem passageira? Este conflito é vital para nossos valores e bem-estar ou apenas um obstáculo temporário? Refletir sobre essas questões nos orienta a canalizar nossa energia de forma mais eficaz e equilibrada. Este é um dilema que merece ser confrontado de frente, ou é apenas uma nuvem passageira que se dissipará com o tempo? Este conflito é uma pedra angular dos seus valores e felicidade, ou é apenas um detalhe periférico que não justifica o desgaste emocional? Cada batalha que escolhemos travar tem um custo em termos de tempo, energia e bem-estar emocional. Ao sermos seletivos em relação aos problemas que abraçamos, podemos preservar nossos recursos para as questões genuinamente cruciais. Evitamos nos afogar em confrontos triviais ou disputas irrelevantes, mantendo o foco nas prioridades que realmente nos importam. Não se trata de escapar de responsabilidades ou adiar problemas cruciais. É sobre adotar uma abordagem estratégica e deliberada em relação aos nossos esforços de resolução de problemas. Significa selecionar nossas batalhas após uma análise criteriosa do que verdadeiramente importa e, com elegância e equilíbrio, deixar de lado o que não tem relevância. O exemplo inspira,
É uma estratégia poderosa para resolver conflitos e inspirar mudanças positivas nas pessoas ao nosso redor. Como disse Sêneca, o caminho para ganhar uma boa reputação é se esforçar para ser o que você deseja parecer. Em vez de se perder em atribuições de culpa ou tentativas de controlar os outros durante um conflito, os estoicos nos lembram da importância de focar no que realmente podemos controlar: nossos próprios pensamentos, escolhas e ações. Quando nos esforçamos para ser nossos melhores seres, estamos cultivando um impacto positivo que pode influenciar aqueles ao nosso redor. Isso implica em viver de acordo com os valores e princípios que defendemos, agindo de acordo com o que dizemos e incorporando esses ideais em nossa vida diária. Mesmo que outros possam não estar prontos ou dispostos a seguir nosso exemplo de imediato, persistir nesse caminho cria uma atmosfera que gradualmente pode inspirar mudanças nos outros. Portanto, liderar pelo exemplo não é apenas uma questão de falar sobre mudança, mas sim de ser a mudança que desejamos ver no mundo. Ao fazer isso, estamos construindo não apenas uma boa reputação, mas também um ambiente onde a positividade e o crescimento pessoal podem florescer, tanto para nós mesmos, quanto para aqueles ao nosso redor. Liderar pelo exemplo abrange uma série de atitudes e comportamentos que podem transformar conflitos em oportunidades de crescimento e compreensão mútua. Isso pode começar com a prática da escuta ativa, demonstrando empatia e respeito mesmo diante de situações desafiadoras ou defensivas. Assumir a responsabilidade por nossos próprios erros ou falhas, mesmo quando isso é difícil ou constrangedor, também é parte fundamental desse processo. Às vezes, liderar pelo exemplo implica em estender o perdão ou a compaixão, mesmo quando nos sentimos magoados ou injustiçados. Essas ações não apenas demonstram nossa integridade, mas também convidam os outros a se elevarem ao mesmo padrão de comportamento. Estabelecemos, assim, um ambiente impregnado de integridade, maturidade e boa vontade, que tem o potencial de contagiar aqueles ao nosso redor, inspirando-os a agir de forma mais elevada. Além disso, ao liderar pelo exemplo, fortalecemos nosso próprio caráter e resiliência. Enfrentamos os desafios interpessoais com sabedoria e força interior, desenvolvendo a capacidade de navegar por situações difíceis com graça e compaixão. É importante lembrar que liderar pelo exemplo não significa ser perfeito, mas sim comprometer-se com nosso próprio crescimento e desenvolvimento contínuo. Como Marcos Aurelius nos ensina, é mais produtivo focar em agir de acordo com nossos valores do que em debates sobre o que é ser uma pessoa virtuosa. Compreenda e releve. Buscar compreender antes de defender obstinadamente nossa própria posição é essencial para construir relações saudáveis e resolver conflitos de forma eficaz. Nos momentos de desentendimento, a empatia e a compreensão da perspectiva do outro ganham destaque em relação à necessidade de se afirmar como correto. Como salientado por Epicuro, o fechamento em nossas convicções impede a expansão de nossos horizontes e o aprendizado constante. É comum nos apegarmos rigidamente às nossas visões, limitando nossa compreensão ao nosso universo interno. Entretanto, ao fazê-lo, negligenciamos valiosas oportunidades de crescimento e de descoberta de pontos em comum. Portanto, é imprescindível encarar as situações com uma mente aberta e um sincero interesse em compreender o ponto de vista do outro. Ao se engajar em uma troca genuína, é essencial adotar uma abordagem de questionamento ativo, ouvindo com empatia e resistindo à tentação de interromper ou formar conclusões precipitadas. É fundamental fazer o exercício de se colocar no lugar do outro, enxergando a situação através de sua perspectiva única. Que experiências, crenças ou valores podem estar influenciando sua visão? Quais medos, esperanças ou necessidades podem estar impulsionando suas ações? Ao buscar compreender genuinamente, estabelecemos uma base sólida de empatia e respeito, preenchendo as lacunas que podem surgir durante a interação. Isso não apenas demonstra ao outro que seus pensamentos e sentimentos são valorizados, mas também indica uma disposição para buscar um terreno comum, abrindo caminho para um diálogo mais construtivo e colaborativo. Nesse espaço,
Ambas as partes se sentem verdadeiramente ouvidas, compreendidas e reconhecidas em sua totalidade. Aprofunde-se. Ao nos depararmos com um desacordo, é comum ver a outra parte como um oponente ou uma barreira a ser superada. Podemos rotulá-la como difícil, irracional ou simplesmente equivocada, erguendo uma barreira mental entre nós e eles. No entanto, os preceitos estoicos nos convidam a lembrar que todos compartilhamos da mesma humanidade, cada um enfrentando suas próprias batalhas e desafios. Marcos Aurelius nos lembra que fomos concebidos para colaborar uns com os outros, como partes de um mesmo corpo. Agir como obstáculos uns para os outros é contrário à nossa essência. Nutrir raiva ou ignorar alguém são formas de auto-obstrução. É fundamental perceber que, além das aparências do conflito, a outra pessoa é tão complexa quanto nós mesmos. Cada indivíduo carrega consigo suas próprias angústias, anseios e aspirações. Encaram suas próprias batalhas e celebram suas próprias vitórias. Estão navegando pela vida da melhor forma possível, com os recursos e conhecimentos que possuem. Ao reconhecer essa essência compartilhada de humanidade, é possível lidar com os desafios com mais empatia, paciência e compreensão. Isso não implica em aceitar comportamentos prejudiciais ou justificar erros, mas sim em entender que a maioria das pessoas não age com intenção maliciosa, mas sim em resposta à sua própria dor, confusão ou limitações. Ao nos conectarmos com a humanidade presente na pessoa com quem interagimos, abrimos portas para a possibilidade de encontrar uma solução que seja genuinamente respeitosa com as necessidades e valores de todos os envolvidos. Essa percepção da humanidade compartilhada nos permite enxergar para além das diferenças superficiais e encontrar pontos de convergência que possam promover um entendimento mútuo e uma resolução pacífica dos conflitos. Ao invés de nos focarmos apenas em nossas próprias perspectivas e interesses, nos colocamos no lugar do outro, buscando compreender suas motivações, temores e aspirações. Essa abordagem empática e compassiva cria um terreno fértil para o diálogo construtivo e a busca por soluções que sejam verdadeiramente inclusivas e equitativas para todos os envolvidos. Você detém o controle sobre como reage e se expressa. Suas palavras e ações, cuidadosamente escolhidas, têm o poder de direcionar o curso das circunstâncias para o bem ou para o mal. Não se trata de aceitar passivamente as situações ou se render à inércia, mas sim de reconhecer e aproveitar o seu poder de maneira sábia. Assumir responsabilidade pelo seu papel em qualquer conflito é essencial. É sobre ser proativo na busca pela resolução, em vez de alimentar a escalada do desentendimento. Ao direcionar sua energia para aquilo que está ao seu alcance, você escapa da armadilha da frustração e da impotência que acompanha a tentativa de mudar aquilo que foge do seu controle. Empoderar-se para ser um agente ativo e construtivo no processo de resolução de problemas é a chave para avançar com confiança e assertividade no complexo tecido das relações humanas. Humildade e introspecção. Quando confrontado com um conflito, é tentador mergulhar em justificativas defensivas, apontando o dedo para o outro como a causa de todos os problemas. No entanto, os ensinamentos estoicos nos convidam a direcionar nosso olhar para dentro, examinando com sinceridade e humildade nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. Como expressou Sêneca, o melhor antídoto para a raiva é o tempo. Dê um passo para trás da situação e analise seu próprio papel no problema. Pode ser que sua participação no conflito tenha ocorrido sem que percebesse? Será que está assumindo coisas sobre a outra pessoa que não são completamente justas ou precisas? E quanto às emoções ou desejos do ego que podem estar distorcendo sua percepção ou afetando suas respostas? Liberte-se de amarras. Praticar o perdão e deixar ir é um exercício poderoso que nos leva à paz interior, especialmente em situações onde os problemas com outras pessoas parecem insolúveis. Os estoicos nos lembram que algumas feridas são profundas demais, algumas diferenças são muito vastas, e alguns padrões são muito arraigados para serem completamente curados ou transformados. Nesses momentos, o perdão não é tanto para o benefício da outra pessoa,
mas sim para o nosso próprio bem-estar. Como Marcos Aurelius nos lembra, a melhor vingança não é ser como seu inimigo. Perdoar não significa ignorar o comportamento prejudicial ou esquecer a dor que experimentamos. Significa fazer uma escolha consciente de liberar a raiva, o ressentimento ou o amargor que podem nos manter aprisionados em um ciclo de sofrimento. Perdoar é reconhecer a mágoa, mas também é recusar-se a deixar que ela dite nossas vidas ou nos defina. É entender que manter o ressentimento envenena nosso próprio bem-estar e que a verdadeira liberdade reside no ato de deixar ir. Ao praticar o perdão, estamos nos libertando do fardo emocional que carregamos e abrindo espaço para a paz interior e a cura. É verdade. Perdoar não é algo que acontece instantaneamente. É um processo contínuo e muitas vezes desafiador. Envolve navegar por camadas de emoções como luto, raiva e dor, encontrando maneiras saudáveis de expressá-las e liberá-las ao longo do tempo. Estabelecer limites e até mesmo limitar o contato com aqueles que nos feriram pode ser parte desse processo, ao mesmo tempo em que cultivamos um sentido de compaixão e compreensão. Buscar apoio de amigos, familiares ou profissionais também pode ser fundamental. Eles podem nos ajudar a entender melhor nossas emoções e a encontrar maneiras construtivas de lidar com elas, auxiliando-nos a navegar pelo terreno complexo do perdão e da cura. Ao praticar o perdão e deixar ir, estamos abrindo espaço para novas possibilidades surgirem em nossas vidas. Liberamos energia e atenção que antes estavam presas ao passado, permitindo-nos direcioná-las para objetivos mais positivos e produtivos. Encontramos um senso de paz e encerramento ao liberar o que já se foi e ao abraçar o presente com aceitação e serenidade. Sêneca nos lembra de que a verdadeira felicidade reside no presente, sem a preocupação ansiosa pelo futuro. Devemos aprender a encontrar satisfação no que temos, reconhecendo que é o suficiente. Pois aquele que alcança esse estado não carece de mais nada. Resolver conflitos interpessoais é um processo contínuo de aprendizado ao longo da vida, que demanda paciência, habilidade e um compromisso constante com nosso crescimento pessoal. Ao adotar as 9 dicas estoicas mencionadas, estamos nos equipando com ferramentas poderosas para enfrentar os desafios das relações humanas. Aprendemos a buscar compreensão mútua, a reconhecer nossa humanidade compartilhada e a focar no que realmente podemos controlar: nossas próprias atitudes e reações diante das situações. Ao seguir esses princípios, construímos relacionamentos mais harmoniosos e desenvolvemos uma maior capacidade de lidar com os altos e baixos da vida. Incorporar os ensinamentos do estoicismo pode ser um desafio, mas os benefícios que trazem à nossa vida são imensuráveis. Ao adotarmos a sabedoria e as virtudes dessa filosofia antiga, nos tornamos mais capazes de lidar com as complexidades dos relacionamentos, mais resilientes diante das adversidades e mais em paz conosco e com o mundo que nos cerca. Assim, quando nos encontramos em situações de conflito ou desacordo, é importante lembrar desses princípios e aplicá-los em nossa vida cotidiana. Uma das primeiras lições do estoicismo é abordar as situações com curiosidade e empatia. Isso significa não apenas entender o ponto de vista dos outros, mas também cultivar a capacidade de ver as coisas de maneira mais ampla, reconhecendo que nem sempre temos todas as respostas e que o diálogo é essencial para o entendimento mútuo. Além disso, o estoicismo nos ensina a enfrentar os desafios com um compromisso com o crescimento pessoal. Em vez de nos determos diante das dificuldades, devemos encará-las como oportunidades de aprender e evoluir. Isso requer uma dose saudável de autorreflexão e autoaprimoramento, pois só assim podemos desenvolver as habilidades necessárias para lidar com os obstáculos que surgem em nosso caminho. Essa compreensão nos dá força interior para enfrentar os desafios com coragem e determinação, em vez de nos deixarmos abater pelo que está além de nosso controle. Se você chegou até aqui, peço-lhe que deixe um breve comentário para a gente. Se não sabe o que comentar, comente apenas "gratidão". Isso nos ajudará imensamente.